Bom dia, amigo. Estamos juntos aqui mais uma vez, retomando nossos estudos, nossa meditação na Palavra de Deus. É provável que você tenha hoje um dia de atividades normais depois de um feriado. No dia de ontem, para muitos, foi um dia de repouso, de descanso, de contato com a família, de meditação. E agora nós nos propomos a começar esse novo dia, que certamente nos reserva atividades, preocupações, decisões, mas meditando na Palavra de Deus. Quero deixar aquele abraço especial para os aniversariantes dessa quinta-feira, que Deus possa abençoar a sua vida, dirigir os seus passos, e quero desejar a todos um dia muito feliz, no qual a presença de Deus seja marcante e a direção de Deus possa determinar os seus passos e o seu caminhar. E é justamente na Palavra de Deus que queremos buscar algo que seja útil na definição dos nossos planos, dos nossos projetos. Há um texto muito interessante sobre o qual refletiremos nesse instante e para o qual chamo a sua atenção. No livro do profeta Ezequiel, no capítulo 18 e no versículo 20, nós lemos o seguinte: a alma que pecar, essa morrerá. O filho não levará a iniquidade do pai, nem o pai a iniquidade do filho. A justiça do justo ficará sobre ele, e a perversidade do perverso cairá sobre este. É muito interessante o que nos declara todo esse capítulo 18 do livro do profeta Ezequiel. Ele fala sobre a responsabilidade pessoal. Esta é uma verdade muito preciosa e muito importante para as nossas vidas. E às vezes nós nos confundimos na interpretação dessa verdade. Nós nos confundimos pelo fato de que algumas vezes as consequências dos nossos erros atingem outras pessoas. Muitas vezes, ao longo de nossa caminhada, nós somos vítimas das consequências e dos desdobramentos dos erros de outros. E é por isso que a Bíblia fala, por exemplo, da iniquidade dos pais que atinge os filhos. E não apenas os filhos, mas os filhos dos filhos. É preciso entender, então, que há uma distinção muito clara entre a responsabilidade pessoal e o risco de sofrermos as consequências dos erros dos outros. Por isso é preciso entender que quando a Bíblia fala de castigo, de punição, a Bíblia está falando de algo que é inerente ao indivíduo e a cada pessoa. Quando a Bíblia diz que cada um dará contas de si mesmo a Deus, é para lembrar que a condenação pelo meu pecado é responsabilidade minha e as outras pessoas não têm relação com isso. A justiça do meu pai não é capaz de me justificar, assim como os meus erros não condenam os meus filhos. Por outro lado, as consequências dos nossos erros, estas sim se propagam, estas sim se estendem. Distintos, então, são o castigo, condenação, punição e a consequência. Entendido isso, nós vamos perceber que ao longo de nossa vida precisamos avaliar as duas coisas. Toda vez que cometemos um erro, os resultados desse erro, os desdobramentos desse erro e suas consequências, fatalmente atingirão outras pessoas. Não há como viver de maneira absolutamente isolada. As pessoas que nos amam, as pessoas que nos cercam, elas são atingidas pelas nossas escolhas equivocadas, pelas nossas decisões erradas, pelos caminhos tortuosos que às vezes insistimos em seguir. E as pessoas que nos cercam e que nos amam sofrem, e sofrem muito em decorrência dos nossos erros. Mas quando a Bíblia fala de responsabilidade pessoal, ela fala do fato de que o salário do pecado é a morte. E aqui ela fala de condenação, aqui ela fala de condenação eterna. É por isso que a Bíblia faz questão de dizer, e Paulo nos lembra isto, que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. A condenação que recai sobre os meus ombros é em decorrência do meu pecado, não dos pecados de outras pessoas. A morte eterna que recai sobre o homem, recai como punição pelo seu pecado, pelo seu próprio erro, e não pelos erros de outras pessoas. É então que a Bíblia nos apresenta uma solução, mas entenda, uma solução também pessoal, também individual. Quando a Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça,
mas tenha a vida eterna. Foi para nos lembrar que a aceitação da vida eterna também é pessoal, é individual. Se eu sou condenado pelos meus pecados, se o castigo que me é destinado é em consequência ou como resultado natural dos meus próprios erros, é em punição pelos meus erros, eu posso encontrar a remissão dos meus pecados, eu posso encontrar o perdão dos meus pecados, eu posso encontrar a libertação da condenação por meio de Cristo Jesus. Por isso Paulo também diz, agora no capítulo 6, versículo 23 da carta aos Romanos, que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Acontece que da mesma forma que eu sou condenado pelos meus pecados e não pelos pecados de outros, eu só posso alcançar a salvação individualmente. Por isso a Bíblia diz que aquele que abre o seu coração para Jesus, Jesus passa a morar nele. No momento em que nós experimentamos o perdão que Jesus Cristo proporciona, isso acontece no nível individual, eu posso experimentar a libertação da condenação que pesava sobre mim. Eu posso ter tirada de sobre meus ombros a condenação. E é por isso que a Bíblia diz que nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Eu tenho a possibilidade de ter a certeza da vida eterna. Mas não tenho como transferir isso para os meus filhos. Não tenho como herdar isso dos meus pais. A responsabilidade é pessoal. Cada um de nós precisa dar este passo em direção a Jesus Cristo e nele experimentar a certeza da vida eterna. Vamos orar. Pai querido, ajuda-nos a entender a Tua palavra e a perceber, Senhor, a responsabilidade de cada um de nós. Por isso eu te peço, Pai, que cada pessoa que nos assiste neste instante, que certamente experimentou a condenação e o castigo pelo pecado, porque todos somos pecadores, mas que cada pessoa possa abrir o seu coração para Jesus e em Jesus Cristo ter a certeza da vida eterna. Que esta convicção traga paz a este coração. É a oração que te faço neste instante, no nome de Jesus. Amém.